Flecha no ar, seja muito bem-vindo, já vem chegando, aumentando o seu som, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial, super jovem, mas muito engajada no Instagram e na vida dela também, por onde ela passa. É com muito prazer, senhoras e senhores, que eu tenho aqui Samara Cunha, seja muito bem-vinda. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Que alegria. Desde que eu cheguei, é só bênção que tem acontecido e eu tô muito feliz, de verdade. Então, obrigada aí pela oportunidade, pessoal aí da equipe. Já deixo aqui meu muito obrigada. E meu carinho por vocês também. Samara, o prazer é todo nosso. Eu vou te apresentar aqui, mas eu quero que também você se apresente. A Samara, ela é influencer cristã. Ela tem até então, né, nesse dia que a gente tá aqui nesse bate-papo, mais de 61 mil seguidores no Instagram. Então já corre lá, o Instagram dela vai ficar aqui na descrição, @samaracunha1. Ela tem 21 aninhos, estudante de psicologia. No Instagram ela gosta muito de falar sobre saúde mental, psicologia, obviamente, né, que é o que ela estuda, que ela cursa, que ela está cursando no momento. Ela fala muito sobre comportamento cristão e ama pregar a palavra de Deus, não só no Instagram, mas também presencial nas igrejas. Samara, se apresente para além do Instagram para os nossos youtubers que estão aqui nos ouvindo. Quem é Samara Cunha? Quem é Samara Cunha? Eu acho que Samara Cunha é uma menina muito sonhadora e que antes de ser influenciadora é discípula. Eu falo que Jesus me chamou não para ser somente uma influenciadora, mas para ser uma discípula. E, além disso, a Samara também é filha da dona Mara, inclusive. Oi, mãe. Beijo, Mara! Gente, minha mãe é minha melhor amiga, assim. Que É legal. irmã, é amiga e é uma pessoa que tem aprendido a cuidar de pessoas. Eu acho que eu tenho me encontrado muito, assim, na psicologia e também no ministério, em questão de abraçar as pessoas, de cuidar das pessoas. Então, eu me vejo muito quando eu tô cuidando de outra pessoa. Eu vejo. E você sempre foi cristã desde pequenininha, Samara? Como que é? Seus pais já eram cristãos? Você é adventista, né? Sou adventista desde pequenininha, desde o berço. Tem até uma foto que eu posso disponibilizar para vocês depois, dos meus pais me segurando Na apresentação. de joelhos, me apresentando para o Senhor na igreja. É uma foto que eu carrego comigo nos lugares, que fala muito comigo. Desde pequena, meus pais sempre oraram muito pela minha vida. E hoje... E você, desde pequenininha na igreja, você sempre foi participativa, teve esse lado pregador, esse lado, sabe, daquela criança que pega o microfone, vai lá na frente, anuncia o hino. Não. Não? Não. Era quietinha? Gente, é engraçado até falar, porque eu sempre fui muito tímida. Então, eu chegava nos lugares e eu não cumprimentava porque eu tinha vergonha. Olha E é só. incrível, né? Como que Deus, ele escolhe, às vezes, os mais quietinhos, os mais tímidos. Porque eu não conseguia falar. Eu ficava muito quietinha, muito tímida. E eu comecei no ensino fundamental ali, lá pelos meus 13 anos. Como que foi essa mudança pra você? Então, vou começar a história Uma professora. aqui, gente. Não, queria que fosse. Mas eu era muito tímida. Aham. E eu lembro que eu comecei a fazer uns videozinhos pro YouTube. Uns videozinhos, assim, de cabelo, de maquiagem. E ninguém via. Mas você fazia pra destravar? Qual que era a sua intenção? Porque eu gostava, assim. Eu olhava, assim, eu pegava as minhas bonecas. Eu falei, vou fazer um videozinho. Eu fazia ali, eu no meu quarto, né? Uhum. E aí, com 13 anos, eu finalmente entendi o que era ter um relacionamento com Deus ali. Eu finalmente entendi quem Jesus era pra mim. E aí, aos 13 anos, a minha mãe chegou em mim e falou assim, Samara, por que você não começa a fazer um vídeo falando sobre Jesus? Olha, sua mãe. A minha mãe. E na época, eu sofria muito bullying na escola. Poxa Então, vida, sinto muito por isso. Não, tá tudo bem. Hoje é um testemunho, inclusive. Uhum. Eu comecei a pregar, eu comecei a me soltar. E eu comecei a pregar na escola, nas oportunidades que eu tinha, no intervalo ali. Uhum. E aí eu comecei a pregar e comecei a fazer mais vídeos pregando. E às vezes, quanto mais eu ia sofrendo algum bullying ou coisa do tipo, eu usava isso como energia para continuar pregando, porque eu sabia que em alguma outra escola do Brasil alguém ia estar passando pelo que eu estava passando. E você falava sobre isso abertamente? Eu falava muito sobre a questão de pensamentos ruins, pensamentos depressivos e o quanto que a gente consegue sair dessa situação.
Isso é muito diferente do que a gente está acostumada com jovens nessa faixa etária, né? É Né? muito De 13, 14, 15, 16. E a sua mãe o tempo verdade. todo também te acompanhava. Sempre. A minha mãe sempre me apoiou muito. Minha mãe eu falo que ela é uma mulher de Deus, assim, e ela me ensinou muito. Ela falava pra mim, Samara, pregue sobre algo que vai ajudar as pessoas, que vai trazer vida às pessoas. Porque você está aqui, você conheceu a fonte de vida, você conheceu Jesus e você vai precisar levar essa vida para as pessoas. Isso eu acho interessante a gente conversar, Samara, porque, olha, veja, você desde pequenininha foi dedicada ao Senhor na igreja, cresceu ouvindo e sabendo quem era Jesus. Mas aos 13 você está me falando que você teve um encontro, talvez agora, pessoal, porque Sim. até um determinado momento a gente segue a fé dos nossos pais, a gente conhece o Jesus dos nossos pais, né? Sim. Mas tem um momento que a nossa jornada se torna pessoal. Você lembra, assim, como foi esse momento? Eu imagino que talvez não foi, assim, um estalar de dedos num dia específico, mas como que foi essa transformação pessoal? Lembro. Eu tava, como eu disse, eu tinha 13 anos. Tudo aconteceu quando eu tinha 13 anos. 13 anos foi a idade, hein? E olha só que interessante, a psicologia vai dizer que aos 13 anos é o período mais sensível de um adolescente. É um Olha. período que você tem uma sensibilidade muito grande. E eu lembro que eu estava num culto de domingo. E daquele dia para trás eu não lembrava nada do que os pastores tinham falado. Parecia que não traduzia a mensagem para mim. E eu lembro até hoje, foi uma pregação sobre José. E eu já estava começando a sofrer esse bullying ali no colégio. E quando o pastor abriu a Bíblia e começou a ler, eu me vi ali. E eu não sabia explicar, mas algo tinha falado comigo naquele dia. E aí, quando ele começou a pregar sobre a história de José, eu falei, eu não sei explicar o que aconteceu, mas aqui eu realmente vi Deus falando comigo. Não Deus falando com os meus pais, não Deus falando com o meu pastor, mas Deus falando com a Samara. E aquilo ali, pra mim, foi incrível. Foi um marco, assim, que eu senti que eu estava sendo chamada, assim, por Deus. Que não era mais algo que, Deus chamou o irmão da minha igreja, Deus chamou a pessoa do lado. Não, Deus chamou a Samara ali naquele momento. Samara, é muito bonito ver você falando isso, porque, assim, bom, eu sou de outra época, né? Também sofri bullying na escola, mas, sei lá, a gente vem de uma outra geração. Mas eu sempre também tive no coração essa convicção de quem eu era, assim, né? Do quão especial eu era. Eu acho que isso vem muito do berço e dessa fé que a gente tem, porque a gente entende o quanto nós somos preciosos para Jesus. Eu acho que isso ajuda a gente a passar por esses momentos difíceis. E que bom que você escolheu a internet para uma coisa muito boa, né? Hoje o que a gente vê, nem sempre as notícias são boas em relação a isso quando um adolescente está passando por essa situação, porque parece que reverbera de uma maneira muito negativa, né, na internet, com desafios e tantas coisas ruins que a gente vê e ouve por aí. Quando você estava ali, começou a gravar os seus vídeos do YouTube e tudo, como que foi para migrar para o Instagram, para essa outra plataforma e esse outro jeito que é mais influencer, assim, né? Antes falava as blogueiras, né? Agora é só influencers. Foi bem interessante, porque eu comecei a postar os vídeos no Facebook, na época que eu peguei um pedaço aí da época do Facebook. E aí surgiu o TikTok, que tinha outro nome, inclusive, que eu não tô me lembrando agora. Mas eu falei, eu vou gravar um vídeo aqui, vou ver o que dá, né? E eu comecei a gravar no TikTok. Só que nessa época não tinha influenciador cristão no TikTok. Era mais dancinhas que o pessoal fazia. Isso mesmo. E eu comecei a levar alguns vídeos pra lá. E eu lembro que os primeiros aí deu 10 mil. E aí eu fiz um vídeo que eu abri a Bíblia e falei sobre a volta de Jesus. Eu somente li o que está escrito na Bíblia. E aí eu fui dormir, né? Eu postei esse vídeo, fui dormir. No outro dia, eu acordei e tinha mais de 100 mil visualizações. E passou uma semana, tinha 1 milhão. E eu falei assim, gente, a única coisa que eu fiz foi abrir a palavra de Deus e ler. E eu comecei a pensar, eu falei, nossa, tem muita gente sedenta da palavra de Deus. Uhum. E aí eu comecei a postar vídeos e eu comecei a receber feedbacks do pessoal. Então, eu comecei a receber pessoas que às vezes estavam passando por um momento muito difícil, gente que estava em luto, gente que tinha descobrido um câncer, gente que estava numa cadeira de rodas, gente que tinha acabado de sofrer um acidente. E as pessoas começaram a me mandar mensagem, começaram a gravar vídeos com o fundo das pregações, dizendo, gente, essa pregação aqui me trouxe vida. E aquilo ali era um combustível para mim.
que eu te falei. incentivava a criar Nossa. mais conteúdos. E como que você faz para administrar essa sua rotina? Para quem não acompanha a Samara, se você não acompanha, já corre lá para poder acompanhar ela. @SamaraCunha1, esse é o Instagram. Ela estuda numa universidade que fica no interior de São Paulo. Isso, Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho. Que assim como aqui na FAP, né? Funciona também nessa modalidade que você pode morar dentro do residencial. O que antigamente a gente falava de internato, né? Hoje a gente fala sobre campus residencial. Porque você estuda, você come, você dorme, você vive dentro do campus, né, da universidade. E para quem já conhece aqui a Faculdade Adventista do Paraná, já sabe muito bem dessa rotina. E a Samara está em uma das nossas universidades no interior de São Paulo. É uma rotina intensa, né? Para quem vive dentro do colégio. Então, como que você faz, assim, Samara, no seu dia a dia? Porque você ainda é jovem, né? Eu imagino que tem esse momentinho com as suas amigas para conseguir conciliar o curso de psicologia, que é muita coisa para ler. Você é uma estudiosa da palavra de Deus e ainda é jovem. Porque, às vezes, um jovem que está assistindo a gente pode pensar assim, nossa, mas que horas que ela vai, sei lá, curtir a vida, a juventude? Assim, como que você faz para equilibrar esses pratinhos? Bom, primeiro de tudo, eu posso dizer que eu tenho bons amigos. E isso faz total diferença pra gente que tá longe da família. Boas companhias. Então, a primeira coisa, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei... A primeira vez que eu cheguei, eu falei, não vou gravar. Eu quero me organizar aqui primeiro. E depois eu volto com as gravações. E eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu consigo, assim... Com boas companhias, a gente consegue ter boas influências. Com certeza. E isso faz total diferença. Então, hoje a minha rotina, eu tento fazer o seguinte: eu vou dar o meu melhor na faculdade, pelo menos no horário ali das aulas. De manhã? De manhã. O meu momento social, que eu falo assim, é o horário de almoço e janta, que é o momento à mesa, que a gente senta com o pessoal, conta um testemunho, dá uma risada. E aí eu volto pro quarto. Quando eu volto pro quarto, eu começo as gravações, ou vou pra academia, estudo a lição, eu faço a meditação. E aí eu janto de novo. E geralmente de noite, quando tem mais livre, eu faço alguma coisa mais tranquila. E essa coisa mais tranquila, quem que é a Samara com as amigas? Com suas amigas mais próximas? É muita risada. É muita risada. Você é mais quietinha, mais brincalhona? Nossa, não. Quando eu tô com as minhas amigas, eu falo demais. Eu geralmente sou mais quietinha, mas com as pessoas que eu tenho muita intimidade, eu começo a falar, as minhas amigas falam que eu não paro mais. Que eu começo. E é muito bom. A gente dá muita risada, a gente toca violão, a gente faz a noite das meninas, então a gente leva o violão. E as minhas amigas também são mulheres de Deus, eu falo, então a gente leva a palavra, a gente fica... Você viu isso que estava escrito na Bíblia? Nossa, e a gente canta, a gente... Que interessante. Samara, e como é para você esses momentos sociais, assim, por exemplo, você falou das boas companhias que você tem, né? Mas eu imagino que talvez em algum momento você tá sentada em uma mesa, numa roda de conversa, onde de repente podem surgir assuntos dos quais você não compactua, né? Não concorda. Como que geralmente você faz nesses momentos? Porque quando a gente é jovem, a gente sofre muita influência externa, né? Sim. E às vezes a gente se deixa levar por essas influências. Como que você consegue administrar e que você poderia dizer pra gente assim que é o seu ponto forte para conseguir de repente driblar essas situações? Eu sempre tomei muito cuidado com as minhas palavras, desde pequena. Talvez por ser mais tímida e um pouco observadora, eu sempre pensei muito no que eu ia falar. Isso me ajudou muito, porque eu observando a situação, querendo ou não, eu tinha um pouco mais de equilíbrio. Então, uma coisa que eu aprendi é que se você vai conviver com pessoas, você vai lidar com problemas. Porque todo mundo é humano e as pessoas têm ideias diferentes, as pessoas têm pensamentos, sentimentos diferentes. Mas isso não precisa ser um empecilho para eu me relacionar com as outras pessoas. E isso é algo que eu tenho pegado muito para mim. Uma coisa que eu gosto de fazer é criar raízes naquilo que eu acredito. Então, se eu tenho, por exemplo, eu creio na palavra de Deus, eu vou criar raízes naquilo ali. Eu vou realmente acreditar no que eu tô lendo, no que eu tô pregando. E caso eu encontre alguém que pensa de maneira diferente, eu vou entender que não é porque a pessoa pensa de maneira diferente que eu não posso criar um vínculo ali com ela. Que eu não posso criar um relacionamento ali.
Então, esse foi um pensamento que desde quando eu entrei para o curso de psicologia, eu falei, eu preciso aprender a lidar com pessoas. Que eu vou estar lidando com pessoas todos os dias e pessoas diferentes. A pregação do evangelho é sobre isso, né? É sobre você se relacionar com pessoas diferentes, é sobre você pregar para pessoas diferentes e às vezes pessoas que não vão pensar, não vão ter o mesmo estilo, não vão ter a mesma fala que a sua. Mas geralmente nessas conversas você deixa um pouquinho ali do que você conhece, do seu conselho, você sente se tem abertura ou não, para não passar de repente daquela pessoa tão diferente da roda, porque é uma administração isso aí, viu? Sim. É claro que você está num contexto mais cristão, ali onde você estuda no NASP, né? Mas você sai para outros lugares, você está em outros, você se movimenta bastante. Sim. Geralmente você é aquela da roda que acaba que todo mundo vira e tá pedindo um conselho, tá querendo ouvir, porque sempre tem, né? Sempre alguém tem. assim que aí todo mundo de repente vira pra pessoa para poder ouvir. Eu vou muito naquele pensamento de que as pessoas te conhecendo, é mais fácil as pessoas quererem te ouvir. Então, vamos dizer que eu cheguei num grupo novo e as pessoas pensam de maneira totalmente diferente que a minha. Certo. Às vezes eu não vou chegar já impondo a minha ideia pra pessoa. Eu vou chegar me apresentando, falando, oi, tudo bem, eu sou a Samara. Deixar que a pessoa me conheça. Porque assim a pessoa, querendo ou não, cria uma curiosidade. Mas o que você acredita? No que você pensa? Isso já aconteceu muito em questão do sábado, né? Às vezes eu encontrava pessoas que não guardavam o sábado e eu não ia chegar, olha, eu guardo o sábado, já falando, você tem que guardar o sábado também. Não, eu me apresentava. Falava, olha, eu sou a Samara, eu tô estudando psicologia, e a gente ia conversando. E até que as pessoas chegavam em mim como curiosidade mesmo, querendo conhecer a Samara, eu falava, mas você guarda o sábado? E aí elas mesmas traziam o assunto e eu podia explicar para elas. Então eu acho que a gente pode passar o que a gente acredita com amor e sem a gente distorcer aquilo que a gente acredita, sabe? Passar a verdade que a gente carrega em uma conversa. Numa maneira simples de ser, a gente consegue apresentar a palavra de Deus. Muito bom, Samara. O cristão tem que ser agradável, né? A todo tempo. E isso é muito legal, porque é uma maneira personalizada de você conhecer as pessoas. Porque às vezes quando a gente está muito convicto de uma missão, um ministério, alguma coisa, às vezes nesse momento a gente pode se perder com a prerrogativa de que a gente sempre tem que ensinar ou, sei lá, orientar a partir das coisas que a gente estuda. É muito legal de ver, assim. Você tem 21 anos, mas é muito madura para sua idade. Eu acho que você ouve isso direto, né? Você deve ouvir isso demais. Porque realmente é muito impressionante. Por falar em internet, né, e a gente está nesse contexto aqui, existem os haters, né, existem essas pressões que talvez e cobranças, né, que as pessoas acabam fazendo. Como que é para você administrar, se você sofre muito essa pressão? E eu acho que por você falar de tá nesse nicho cristão, talvez há uma cobrança maior com o seu exemplo, que você tem que ser ou deixa de ser, aquela coisa toda. Rola um pouco disso? Sim, ainda mais quando você se sente observado, né? O tempo todo, né? Às vezes a gente já se cobra e sentir a cobrança dos outros pode pesar um pouco. Eu tenho orado muito e o Senhor tem me ajudado a lidar com isso, né? Eu sempre tento, ao máximo, focar nas pessoas que estão próximas a mim, a minha família, os meus amigos, porque são as pessoas que convivem ali comigo. Então, quando às vezes eu sou cancelada, às vezes acontece, né? Acontece. Eu sempre tento. Já fui cancelada. Então, às vezes eu preciso deixar o celular de lado, ainda mais se a minha cabeça está muito agitada, e focar no aqui e no agora. Então, eu falo com Deus e eu peço principalmente assim, força e proteção também, para que o Senhor possa, querendo ou não, abraçar o meu coração se em algum momento eu for atacada ou algum momento a pressão ficar muito grande. E você reconsidera também o que você fala e as suas atitudes? Você para pensar geralmente assim? Porque ninguém é perfeito e a gente não deve exigir isso de ninguém, né? A gente não é, enfim. Mas você tem esse momento, assim, de estar mais reclusa para dar uma reconsiderada? Com certeza. Eu sempre fui muito reflexiva, né? Desde pequenininha eu ficava assim, eu ficava pensando assim. E então, quando eu encontrei o curso de psicologia, eu me dei muito bem, porque eu gosto de pensar. Algumas pessoas não, mas eu gosto, assim, de parar, de ficar pensando sobre a vida. Eu tenho alguns cadernos também que eu anoto muito, eu faço muitas anotações. Então, eu faço anotações, às vezes, de coisas que me marcaram muito, às vezes, de momentos que Deus, assim, falou comigo e eu falava, eu preciso anotar isso, porque Deus
falou comigo, eu preciso melhorar nisso, 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 eu preciso fazer novas metas. Então eu sempre estou ali anotando tudo para eu poder revisar e lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Que demais, Samara. Nossa, que delícia de conversa, gente. Que gostoso conhecer uma jovem assim. A gente fica com os olhinhos brilhando. Porque, bom, é clichê dizer, né? Mas vocês são, assim, o futuro. E é bom ver jovem como você, tão preparada, tão segura, tão madura. Até porque você, além de pessoa no mundo, você é uma futura psicóloga. Imagino o quanto você possa trazer de diferença para o mundo. Parabéns mesmo, Samara. Sua mãe... Mara. Deve ter muito orgulho, com certeza. Pessoal, para quem já assiste Fora da Caixa, sabe que a gente tem uma caixinha especial e no final a gente deixa o nosso convidado escolher, mas sem ver, né? Escolher aqui uma perguntinha aleatória, você vai fazer o sorteio e me entrega a perguntinha para fazer para você. Tá, não vou olhar. Gente, eu queria às vezes assim fazer umas perguntas, né? Mas a gente traz uma coisa leve também que não vai matar o nosso convidado do coração. Vamos ver o que temos para a Samara. Atenção, atenção. Samara, essa pergunta é muito boa, tá? E é sempre bom quando traz assim uma sinceridade pra gente. Só para mostrar que é humana como nós, Samara. Você já se sentiu sozinha nessa jornada espiritual, mesmo falando para tanta gente e estando sempre em comunhão? Sozinha mesmo, assim, de aquele momento de angústia, como a gente já viu, inclusive, em histórias, né, de alguns personagens da Bíblia. Já. Na época, tem alguns anos, na verdade, acho que tem uns 3 anos, a minha mãe, ela tinha descobrido um câncer. E foi na época que eu estava indo estudar psicologia. E ela falou, Samara, eu preciso que você vá, eu quero que você vá. E assim, tudo estava colaborando para que eu fosse realmente estudar. E eu não estava entendendo o plano de Deus para aquilo ali, porque era um momento que tudo estava dando muito certo, eu estava indo realizar um sonho, eu estava indo realizar um sonho com um propósito. E a minha mãe, ela descobriu esse câncer, e ela fica no Mato Grosso, né? E eu fico em Campinas, no interior ali de Campinas. E aí eu lembro que eu cheguei lá, por mais que muita gente amava o Senhor lá e servia o Senhor, eu estava indo, meus vídeos estavam indo muito bem na internet. Eu estava orando, estava falando com a minha família. Só que era uma solidão tão grande que eu falava assim, Senhor, por quê? Né? Porque eu tenho servido ao Senhor, eu tenho sido tão fiel ao Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E eu falava, poxa Deus, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Mas eu vejo assim a história de Elias. As pessoas geralmente falam que se identificam com Pedro. Eu me identifico com Elias. Porque Elias viu o sobrenatural de Deus, Elias viu milagres de Deus. E mesmo assim ele sentiu uma angústia muito grande, ele pediu a morte, chegou a pedir a morte para Deus. Só que aí, e isso é o que mais me impacta, porque quando Elias pensou que ele ia morrer, quando Elias pensou que o ministério dele ia parar ali, Deus vai e dá descanso para Elias. Deus vai e dá renovo para Elias. Ele fala, não, peraí, toma aqui, come, dorme. Deus cuida ali de Elias e fala, eu ainda tenho muita missão para você. E eu creio que em todos esses momentos, seja da minha mãe, seja da época de escola, era o que Deus fazia comigo. Então, por mais que a angústia era muito grande e às vezes eu me sentia muito sozinha, muito desamparada, o Senhor, ele vinha e ele cuidava de mim de alguma maneira, mesmo que eu não tinha consciência disso. Hoje eu olho para trás e falo, Deus estava cuidando de mim, era claro que Deus estava cuidando de mim. Então, toda vez que eu olho para a história de Elias, assim, eu entendo que às vezes as minhas emoções podem vir, mas as minhas emoções, a tristeza não é eterna. O meu Deus é. A tristeza não é o meu Deus. A tristeza não me domina. O Espírito Santo vive em mim, o Senhor cuida de mim. Então, hoje eu entendo tudo isso e toda vez que vem um momento de muita angústia, eu começo a lembrar. Eu falo, não, assim como Elias pensou que já era o fim dele, e Deus falou, ainda tem muita coisa para você. Eu sei que essa angústia que eu tô vivendo, por mais intensa que ela possa parecer, eu sei que ela passa. Vai passar. E acredito muito que cada fase que a gente passa por isso, a gente se torna mais forte, né? Com certeza. Mais resiliente, até porque a vida é muito dinâmica, né? E pode mudar a qualquer momento.
Samara, foi demais ter você aqui. Eu sei que você falou muito bonito agora, assim, mas eu gostaria que você direcionasse para os nossos jovens que estão te ouvindo algo do seu coração. Você, mais do que eu, com certeza, sabe das necessidades do que esses jovens na sua faixa etária talvez precisassem ouvir. E eu tenho certeza que você tem uma mensagem muito especial para eles. Esse é o seu momento. Tenho sim. Gente, escuta que eu vou dizer isso diretamente para o seu coração. A gente está numa geração que precisa ouvir do Senhor. Até porque o Senhor traz vida. E a gente está numa guerra. E uma guerra muito intensa. E a gente conhecendo o Senhor, a gente tem que carregar essa responsabilidade e esse privilégio que é falar de Jesus para as pessoas. Eu posso falar, eu posso bater e falar, eu vi Jesus salvando a minha vida. Eu vi Jesus me transformar, eu vi o Senhor fazer coisas incríveis na minha vida e na vida das outras pessoas. E hoje eu tenho testemunhos para contar. E o meu desejo para você é que você também tenha testemunhos com o Senhor para contar. Que você conheça o Senhor a ponto de chegar, sentar com uma pessoa e contar, olha, eu tenho uma história com Deus linda. Eu creio que existem pessoas que às vezes vão precisar ouvir a história que você passou e o quanto que Deus te ajudou nisso. Às vezes a gente acha que não, mas tem pessoas passando por as mesmas coisas que a gente passou. Tem pessoas que às vezes precisam ouvir uma palavra que você está carregando e você não falou. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, se responsabilize e diga, realmente, eu quero fazer isso. Eu quero ser um discípulo. Eu não quero ser somente, às vezes, um influencer, somente um profissional, somente um filho, mas eu quero ser um discípulo que vai se comprometer com a palavra de Deus. Ai, Samara, muito, muito obrigada. Ai, Deixa eu até pegar aqui na sua mão. Obrigada, de verdade, Obrigada, por estar viu? aqui com a gente. Obrigada Fico por muito estar feliz, aqui gente. Muito na feliz. FAP, passando esses momentos, conhecendo o nosso espaço, Sim, né? que é muito incrível, por sinal. Gostei Que bom muito. que você Nossa, gente, gostou. a FAP me recebeu tão bem, de verdade. Eu me senti tão amada aqui. É um lugar que eu tô levando, assim, com muito carinho. Eu também, quando cheguei, me senti muito acolhida. Meu Deus, que lugar! Eu brinquei assim que se existe um pedacinho do céu, com certeza é aqui. Esse lugar é aqui. Samara, muito obrigada. Essa foi a nossa convidada de hoje, Samara Cunha. Eu sei que você ficou com gostinho, querendo mais, ouvir mais. Que menina preciosa, né? Que menina abençoada, que menina, assim, de Jesus. Então, corre lá, @SamaraCunha1, lá no Instagram. Por lá ela tem mensagens diárias, Samara? Quase que diárias. Quase que diárias. Quase que diárias, falando um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre saúde, sobre bem-estar, comportamento cristão. Então já corre, já começa a seguir para você se inspirar também. Esse é o Fora da Caixa. A gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Até lá. Tchau.